Comecei a ganhar dinheiro assim, lavando prato pra caramba, porque o meu inglês ainda não era legal, fazendo esse tipo de trabalho. E ele é fundamental, porque euro é muito caro e você tem que trabalhar para viver. E Dublin não é uma cidade barata, Dublin é uma cidade cara. E depois... Errado ou não? Não sei. Eu sou a favor sempre. Ela não existia, ele é representação social. É o vídeo do tombamento. O tombar, preconceito atrás de preconceito. Primeiro, porque a Amanda Cristina decidiu falar sobre os grupos das torcidas organizadas. A primeira coisa que vem na tua cabeça é o que? Vai ser um homem que vai falar sobre torcida organizada. Não, meu filho, vem pra 2020. E sobre um tema também que existe um preconceito sobre as torcidas organizadas. Tu fala que torcida organizada é perigosa, você não pode ir pra torcida organizada. Ai, você vai levar pau. Ai, é muito perigoso, você não sabe quem é. Não, uma coisa, outra coisa. Torcidas organizadas existem sim, é uma realidade no Brasil, estão lá pra apoiar o seu time, indo para o aeroporto, na época que podia viajar, né? Pra motivar os jogadores, pessoas e instituições que na maioria das vezes arcam com o dinheiro do próprio bolso pra ir fazer essa ajuda, pra ir fazer essa moral. E a Amanda veio trazer um tema muito bacana, que é a organização das torcidas organizadas rivais que foram pra rua protestar para o bem comum da nossa sociedade. Num momento muito importante em que o país está dividido e mostra que pessoas com gostos diferentes podem se unir para o bem comum. Sim, história sensacional da Amanda vai começar agora. Antes, curte aqui o vídeo, se inscreve aqui no canal, também assiste os outros episódios, que a série lá fora tá correndo solta aqui no canal. Bora agora pro relato da Amanda. Vai, Gustavo! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Amanda Cristina, eu tenho 22 anos, sou brasileira e moro em São Paulo, capital. Hoje eu vim participar desse projeto super bacana que é lá fora e comentar um pouquinho com vocês sobre a participação das torcidas organizadas nos atos contra o atual governo do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Olha só, vocês devem saber que o Brasil é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus. Porém, desde o começo dessa pandemia, o presidente Jair Bolsonaro foi um pouquinho contra as normas da OMS, né? Não praticou e não foi a favor do isolamento social, promoveu diversas manifestações a favor do seu próprio governo, gerando, claro, aglomerações e deixando o povo brasileiro um pouco desamparado em um dos momentos mais difíceis do mundo. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro nunca foi a favor ao âmbito da ciência em relação a esse novo coronavírus. E aí, se a gente for ilustrar um pouquinho até para o cenário internacional, nos Estados Unidos, após a morte do George Floyd, ocorreram diversos movimentos antirracistas que foram para as ruas mostrar sua indignação. E esses movimentos eles refletiram um pouco aqui no Brasil da seguinte forma: foram para as ruas representando direto ou indiretamente times e torcidas organizadas, defendendo a democracia, defendendo movimentos antirracistas e cobrando uma posição do governo para com o coronavírus. Eu sou sócia da Gaviões da Fiel, uma das maiores torcidas organizadas do Corinthians. E a Gaviões, ela teve alguns membros que foram sim nesses movimentos, inclusive amigos muito próximos. Eu não pude comparecer. Por quê? Eu tenho um grupo de risco dentro de casa e eu resolvi seguir o isolamento social. Mas eu não fui contra esses atos, pelo contrário, apoiei os meus amigos, apoiei conhecidos que eu tinha nas redes sociais e bati palma sim para um ato tão corajoso em plena pandemia, você ter que ir até as ruas defender a democracia, enfim, a sua opinião política. É importante a gente deixar claro que esse grupo de torcedores, eles acabaram criando uma mobilização em massa. Olha só o poder que a torcida organizada tem aqui no Brasil. Felipe Tavares é um dos pesquisadores desse âmbito de torcida organizada e ele fala que as torcidas são vetores de mobilização política. As torcidas organizadas, elas nasceram para ser oposição, para lutarem pelos seus ideais e pelos ideais dos times. Vários torcedores se uniram, inclusive os rivais.
existe uma rivalidade muito grande entre Corinthians e Palmeiras. Mas a gente pôde vivenciar esses torcedores unidos, ou seja, eles deixaram a rivalidade de lado e conseguiram lutar por um único ideal. A Gaviões da Fiel, torcida da qual eu faço parte, ela nasceu em meados da ditadura militar, e uma ditadura que acontecia dentro do próprio time do Corinthians. Era uma forma que a Gaviões tinha de também pedir o fim da intervenção militar. Todo esse movimento envolvendo essa torcida tão importante, uma das maiores do Brasil e do Corinthians, ele ficou conhecido como democracia corintiana. A Gaviões, ela tem um viés de democracia desde a sua criação. É uma das suas principais ideologias. Foram diversos torcedores e diversos representantes de torcidas organizadas que foram nesses atos. Essas pessoas arriscaram as suas vidas na pandemia para provar algo, para defender algo, para fazer um movimento político, porque tudo é política, lembrando, em plena pandemia, em pleno isolamento social. Mas elas conseguiram levar as mazelas do nosso país, que é muito fora do futebol, né? Então, todas essas torcidas, né? Todos os corintianos, os palmeirenses, os são paulinos, os santistas, esses diversos torcedores no Brasil todo, eles conseguiram carregar uma bandeira muito maior do que a dos seus próprios times. Por isso que eu acho importante a gente dizer o quanto a torcida organizada, ela é pertencimento, ela é socialização, ela é identidade. Porque muitas pessoas não conseguiram enxergar em outras instituições sociais o que elas enxergaram nas torcidas organizadas. Hoje, muito marginalizadas perante a imprensa e perante outras pessoas, mas é importante a gente entender que torcida organizada é o reflexo da sociedade. O futebol, ele é representação social, tá? Então, antes da gente achar que hoje as megas arenas que foram construídas, né, ela não existia, mas talvez ela não represente na essência o que o futebol é para o brasileiro, o que o futebol é para um torcedor organizado. Toda a minha solidariedade e todo o meu aplauso a esses torcedores que foram, sim, na Avenida Paulista e em tantas avenidas do Brasil todo, lutarem a favor da democracia. A democracia sempre deverá existir e eu sou a favor sempre, ok? Um beijo. A gente conversou com o cara, perguntou pra ele, aí ele falou assim, olha, posso levar vocês lá, mas eu peço que vocês não tirem foto, não gravem, porque as mulheres estão sem vela dentro e é uma coisa que realmente era bem restrita, né?